Deputado propõe cotas para aumento da pobreza. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Semana passada, dia 18 de junho, foi anunciado que um dos ninhos de parasitas de Mordor, a Câmara dos Deputados, estuda uma nova medida para aumentar o número de desempregados do país. Trata-se do PL 3233-2020, de autoria do ilustríssimo parasita delegado Antônio Furtado, PSL do Rio de Janeiro. Além do fomento ao desemprego, o projeto de lei também prevê o aumento dos custos de produção, diminuição da capacidade competitiva das empresas, encarecimento dos bens e serviços e achatamento dos salários. Uma obra-prima que merece registro no mais refinado papel higiênico. O PL em questão estabelece a obrigação de que pelo menos 20% das vagas de emprego em empresas com mais de 20 funcionários sejam destinadas a pessoas oriundas de famílias de baixa renda. Uma proposta com requintes de idiotia de dar inveja aos retardados. Uma família que ganhe menos de 3 salários mínimos, ao ter um de seus membros empregados pela cota, deixa de fazer parte do grupo dos cotistas, tendo que ceder sua vaga para alguém mais necessitado, o que a incluirá novamente no grupo dos cotistas, a menos que o empregador garanta que seus cotistas permaneçam recebendo o suficientemente mal, ele jamais conseguirá preencher as vagas de cotas. É uma lei tão ruim que talvez a gente nem precisaria comentá-la, mas infelizmente essa não é a primeira e provavelmente não será a última vez que os parasitas de Banânia, ou Brasil se preferir, propõem cotas no mercado de trabalho. Ora, são cotas para as mulheres, ora para negros, ora para deficientes, todo tipo de boiada capaz de se autodenominar minoria, alguma hora terá uma proposta de cotas para chamar de sua. Impor ao setor produtivo a contratação de pessoas que não seja pela sua capacidade produtiva, mas por qualquer outro motivo, é inverter a razão da existência de um setor produtivo na sociedade. Empresas não são criadas para gerar empregos, mas sim para atender demandas insatisfeitas dos membros da sociedade em troca de um ganho. A geração de empregos é uma consequência desse processo e não um objetivo dele. Quando se impõe um custo à atividade empresarial que não seja decorrente das relações de mercado, se distorce a cadeia de informações pela qual os empresários seguiam. A atividade empresarial consiste, antes de tudo, em descobrir uma informação que se acredita que os demais agentes do mercado ainda não se deram conta. O empresário percebe uma oportunidade ainda não aproveitada de fornecer um produto que, por um lado, há um número de pessoas dispostas a pagar um preço suficientemente alto por ele e, por outro, há um número de fornecedores dos materiais necessários para a produção dispostos a aceitar um preço baixo. O empresário executa uma arbitragem. Ele satisfaz o desejo dos fornecedores das matérias-primas e produção por um preço inferior à satisfação do desejo dos consumidores. Ao se impor a utilização de um meio de produção, no caso, uma cota de funcionários a ser obrigatoriamente preenchida, parte das informações de mercado se deformam ou até mesmo desaparecem. Os empresários agora deixarão de explorar novos métodos de produção mais eficientes, pois não podem abrir mão de determinados funcionários. Muitas demandas dos consumidores também deixarão de ser satisfeitas, seja porque os custos não mais compensam o empreendimento, seja porque sequer serão descobertas, posto que tudo que será produzido terá que levar em conta apenas o que pode ser produzido, empregando determinadas pessoas. Criou-se uma barreira de entrada no mercado. Os empresários com menores recursos ou que estão iniciando suas atividades estarão em piores condições de competir com empresas maiores e já estabelecidas. O risco relativo ao empreendimento desses empresários menores ou iniciantes aumentou, uma vez que serão obrigados a empregar uma certa quantidade de mão de obra, ainda que não qualificada ou necessária. Isso, por sua vez, fará subir os juros cobrados para que esses empresários consigam capital suficiente para colocar em operação seus planos, o que muitas vezes significa impossibilitar que muitos negócios novos sejam abertos e, consequentemente, novos empregos criados. No fim, a reserva de vagas acaba por criar oligopólios que geralmente os autores de tais propostas se elegeram prometendo combater. Mas não são apenas os empresários que saem prejudicados com o sistema de cotas para empregados. Os próprios trabalhadores correm o risco de se ver numa situação pior do que a que encontravam antes. Só o fato óbvio de que para cada cotista empregado desempregou-se um não cotista já deveria ser razão suficiente para percebermos o absurdo de uma lei assim. Digamos que, seguindo a lei proposta, pelo menos 20% dos funcionários de uma empresa tenham que necessariamente pertencer a um grupo social específico. Alfredo, que pretende
contratar os primeiros 100 funcionários de sua empresa, precisa garantir que 20 deles sejam desse grupo. Imaginemos que ele só encontre 10 cotistas interessados em trabalhar em sua empresa. Isso significa que ele só poderá empregar 40 não cotistas, o que deixará outros 40 desempregados. Como se não fosse ruim o suficiente desempregar essas 40 pessoas por conta de uma regra aleatória, a simples diminuição do número de vagas para os que não se enquadram nas cotas fará seus salários diminuírem devido à criação de uma oferta maior de mão de obra desses trabalhadores para um número reduzido de vagas. Não só se aumentou o desemprego, como também aqueles que permaneceram empregados empobreceram. E claro, os consumidores também não sairão ilesos. Imaginemos um segundo cenário na empresa de Alfredo. Digamos que dessa vez ele conseguiu os 20 cotistas para preencherem as vagas. Porém, imaginemos que desses 20, só a metade é realmente produtiva nas funções que desempenham e o restante só não é mandado embora por conta da cota. Alfredo terá que descontar os custos dessa ineficiência de alguma forma. Ele pode, por um lado, baixar o salário de todos ou pode passar esse custo adiante, aumentando o preço dos seus produtos. Sabendo que seus concorrentes estão enfrentando em maior ou menor grau o mesmo problema causado pela imposição, a segunda opção é a melhor aposta, já que baixar mais ainda os salários pode levar à perda de seus melhores quadros para a concorrência. Aí, claro, né? Novamente, quem paga o pato para acomodar à força um número aleatório de trabalhadores no mercado, tão somente por sua origem social, serão os mais pobres, os que se encontram no ponto mais baixo da cadeia produtiva e que por isso não podem repassar adiante os seus custos de vida aumentados. Exatamente os mesmos pobres que os parasitas que criaram tais aberrações legais se elegeram com a promessa de proteger. Estivessem de fato pensando em facilitar a entrada dos mais pobres no mercado de trabalho, por que não abolir de vez os encargos trabalhistas? Entre INSS, FGTS, 13º salário, seguro-acidente e demais assaltos, os custos trabalhistas em Banânia giram em torno de 50% do salário, podendo chegar, em muitos casos, até mais de 70%. Nos currais mais desenvolvidos desse mundo, esse custo raramente ultrapassa os 20%. Isso mesmo, senhora bovino gadoso. Para cada um tá ok que o seu patrão te paga, até 70 centavos podem ir parar no bolso de algum rei do gado, que, claro, devolvem esse dinheiro para a sociedade em forma de esporadas e açoites. Mas não se preocupe, os açoites são totalmente gratuitos. Ou, que tal retirar a maior barreira de entrada para os mais pobres no mercado de trabalho, o salário mínimo, ao se impor um valor mínimo para o trabalhador, o que se faz, na verdade, é excluir do mercado todos aqueles trabalhadores com uma capacidade produtiva inferior a esse valor. Em vez de receber um salário baixo, os mais pobres acabam por receber nada. Se pudessem negociar livremente seus salários com seus empregadores, os mais pobres poderiam compensar com salários menores suas deficiências, ganhando alguma condição de competir com outros trabalhadores com melhor formação. E uma vez empregados, ainda que com salários inferiores, poderiam gradativamente melhorar sua capacidade produtiva e, consequentemente, seus salários. No fim, o salário mínimo nada mais é do que uma reserva de vagas para os mais ricos, literalmente um sistema de cotas às avessas. Essa é a função de toda a legislação trabalhista, um grande sistema de cotas que garante acesso pleno e irrestrito de todo bananense à pobreza e ao desemprego. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por DJ Libertário, escrito por JM Pernicião, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!